No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, na sua maioria compostas por jovens e negros. Hoje o assunto é jovens e a criminalidade. Participam Carolina Gemboldi, que é pesquisadora do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Tauá Pires, coordenadora da área de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam Brasil. Ela é especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça pela Universidade Federal de Brasília, UNB. Bom dia, Carolina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Tauá, seja muito bem-vinda ao Brasil ODS. Obrigada, bom dia para vocês. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com o Eleutério Guevani, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Carolina, bom dia, Tauá, e bom dia a você que está em sintonia aqui com a Rádio Brasil Atual, curtindo o programa Brasil ODS. Estamos nos aproximando do segundo turno das eleições presidenciais, Franklin. É verdade, Joel. Estamos se aproximando do segundo turno e eu queria dar dois destaques. O primeiro, falar que o programa de hoje, né, que nós vamos tratar da ODS 1 e da ODS 10, né, que elas tratam dos seguintes temas. A 1, de erradicação da pobreza, sobre como acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. E a ODS 10, redução das desigualdades, sobre reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Isso é fundamental. E dizer que as ODS, né, como são conhecidas, né, significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E são parte da Agenda 2030 da ONU, né, Organização das Nações Unidas, por um pacto global e por um mundo mais justo e sustentável, Joel. E um mundo mais justo e sustentável, esse é o meu segundo destaque, tem a ver com o tema que que eu quero dar um destaque especial, que é sobre as fake news, né? Enquanto elas existirem, eu acho que é difícil a gente construir esse mundo mais justo, né? E agora, nesse segundo turno, a 3 domingos das eleições, né? Nós temos vendo nas campanhas eleitorais aí a questão da fake news aparecer, né? Principalmente atingindo o candidato Lula e o seu partido, o PT. Com notícias como, por exemplo, né, que se ele ganhar, ele vai fechar igrejas, vai perseguir religiosos, quando isso é uma mentira. Na prática, o candidato, quando foi presidente, mostrou que ele não perseguiu. Ao contrário, né, ele incentivou a liberdade de culto, a liberdade religiosa, para todos, né, seja cristãos, seja não cristãos, né? Teve essa liberdade de culto, as igrejas não foram fechadas, inúmeros evangélicos participaram do seu governo, tá? Então o que a gente percebe que é fake news, uma forma de tentar prejudicar a imagem do candidato. Eu deixo aqui uma grande dica para todos e todas, né? Você ouviu uma notícia que é absurda, né? Pô, isso é um absurdo, né? Então, é absurda. Comece a pesquisar, porque a possibilidade de ser fake news é bastante grande. Praticamente 90% das notícias absurdas que a gente vê circulando aí, né, elas são fake news. Então, preste atenção, vá pesquisar. Existe uma série de sites hoje, não vou ficar aqui dizendo, mas uma série de sites que você pode entrar e que confirmam se o que está sendo dito é verdadeiro ou não. Então, pesquise antes de você dar o seu voto para o segundo turno, que será no dia 30 deste mês. O problema é que as fake news já fazem parte da rotina das redes sociais. Verdade. E aí eu quero com você, como jornalista e professor, o cidadão comum, o eleitor comum, que vai votar e é alvo dessas fake news. De que maneira ele pode se informar corretamente a respeito do que está acontecendo? Minimamente, por exemplo. Perfeito. Ouvi uma notícia, né? Ou principalmente, recebeu de um grupo de WhatsApp, da família, de um amigo, tal. Notícia absurda, desconfie. O que você faz?
procure na internet, você vai no Google, que é uma ferramenta que está acesso para todo mundo, coloca a notícia e pergunte, é boato ou é fato? E dá um enter. Lá você vai receber uma série de informações, de série de sites que pesquisam e que vão dizer, olha, a notícia é boato. Então, se é boato, é fake news. Então, descarte, não leve em consideração. Essa é uma ferramenta muito positiva para você se defender das fake news. Tá aí, vivemos um momento difícil no país de retrocesso e você, eleitor, fique atento. 83% dos presos por reconhecimento fotográfico no Brasil são jovens, pobres e negros. Tainá, como combater o racismo institucional no sistema de justiça? Joel, parece que tem questões que a gente ainda conversa na sociedade que a gente só olha uma parte, porque eu não sei, vocês devem estar lembrados que há pouco tempo atrás o tema, por exemplo, da maioridade penal foi um tema que gerou bastante debate na opinião pública, e daí a gente começa a conversar sobre isso como se a forma de resolver fosse lidar com esse fato, né? Existe a questão da criminalidade, obviamente, que também envolve adolescentes e jovens, e a forma da gente resolver é uma forma punitiva. Só que a questão, por exemplo, da prevenção, de qual é o papel do Estado frente a esses desafios, porque falar sobre criminalidade é falar também sobre os temas do nosso debate hoje, sobre erradicação da pobreza, sobre a questão do enfrentamento das desigualdades. Por isso que eu estou dizendo que a gente acaba olhando só sob um prisma. E é muito importante ampliar esse olhar. Acho que o convite que a gente pode estar fazendo para quem está nos ouvindo é a gente não olhar somente para os números, mas tentar compreender um pouco esse fenômeno, por exemplo, da questão de por que no Brasil a gente tem números tão alarmantes de encarceramento de pessoas jovens, e essas pessoas elas têm ali bem definido, né, uma questão racial, uma questão de território também. Se a gente for lá observar, provavelmente a maior parte desses jovens são oriundos de favelas, de periferias, e são jovens negros. Então tem alguma coisa aí que não está funcionando, e certamente se a gente for ficar olhando só para essa questão dos números, a gente não vai conseguir entender em que realidade esses jovens estão inseridos e, principalmente, que condições esses jovens têm hoje para poder exercer sua própria cidadania. Esses jovens, por exemplo, para a gente poder continuar aqui a conversa, estão tendo acesso aos serviços básicos, por exemplo, de educação, de oportunidade também para poder depois entrar no mercado, no mundo do trabalho, ou seja, as políticas públicas estão cumprindo esse papel e mesmo assim a gente está tendo esse número ou não? São jovens que estão numa situação de alento social e aí também inseridos num sistema e numa situação de vulnerabilidade, criminalidade, enfim. Mas esse é um debate que a gente precisa olhar as várias camadas, tem muita questão para a gente poder conversar. A Tainá está sugerindo que você não fique só em cima dos números, mas tenha uma visão geral a partir da realidade brasileira, né? Das desigualdades que existem no nosso país. Eu quero ouvir a tua opinião. Eu concordo absolutamente. Acho que eu fui convidada por causa de uma pesquisa que a gente fez na Universidade Federal de São Paulo, avaliando diferentes fatores de risco de criminalidade entre jovens, diferentes tipos, exposição durante a infância a maus tratos, diversas vulnerabilidades. E aí o que a gente observou que uma medida multidimensional de pobreza, que não avalia apenas a renda familiar, sino que múltiplas desvantagens entrelaçadas às quais estão expostas as crianças vivendo situação de pobreza, estavam relacionadas finalmente com criminalidade. Então, eu acho que tem muito a ver com essa compreensão multidimensional do fenômeno, tanto da pobreza quanto também da criminalidade. São fenômenos complexos ambos, e nós temos, obviamente, que ter consciência das múltiplas vulnerabilidades, tanto sociais, da área da educação, como bem falava, em relação a acesso aos serviços básicos, serviços de saúde, também nos quais estão expostas as crianças vivendo em situação de pobreza, todos os quais vão somando um com o outro múltiplas vulnerabilidades, normalmente em relação
a finalmente estar relacionadas com criminalidade. Nós temos que lembrar também que do outro lado, o maior número de vítimas da criminalidade são também crianças e jovens negros em situação de pobreza. Então, é urgente ter consciência desse impacto da pobreza no desenvolvimento humano em geral. Tauá, a produção me alertou que eu falei o seu nome errado, Tauá. Tauá Pires, você falou que a gente precisa ter uma visão geral da realidade brasileira para discutir, digamos, de uma maneira mais aberta essa questão dos jovens e a criminalidade. Mas tem que superar vários obstáculos. Um deles é o preconceito da sociedade. Sem dúvida. Assim, até dialogando um pouco também com a Carolina, aqui no Oxfam Brasil a gente estava analisando um estudo recente da revista Scientific Reports, que eles acompanharam desde 2010, 2.511 famílias em Porto Alegre, em São Paulo. Daí, da infância até a adolescência, um acompanhamento de longo prazo. E quais são as conclusões desse estudo? Que 1/4 dos casos de criminalidade poderiam ter sido evitados se a questão da condição da pobreza tivesse tido acesso, por exemplo, como a gente estava conversando antes, a Carolina também destacou, a serviços públicos. E é importante a gente falar, Joel, que não é para revitimizar e dizer que a pobreza gera criminalidade, porque isso pode ser muito complicado. Se a pessoa é pobre, tende a cometer atos. Não é sobre isso. É que a condição da pobreza, da vulnerabilidade, daí para fazer o link com a questão do preconceito, porque se olha para essa pessoa pobre como uma pessoa com menos condições, uma pessoa mais ignorante, uma pessoa que vai estar mais apta, por exemplo, a cometer o crime, e obviamente a questão da cor da pele é um fator a mais. Só que o que a gente está olhando aqui é que se essa pobreza ela tivesse sido assistida e tivesse tido oportunidade de acessar aos bens e serviços públicos, provavelmente uma grande parte dessa juventude não teria ingressado, por exemplo, na criminalidade. Carolina, você pensa da mesma forma? Exatamente. Sou autora principal daquele artigo, então acho que bem, assim, a gente obviamente observou esse efeito da pobreza, tanto assim que, como bem falou a Tauá, se nenhuma das crianças tivesse estado exposta à pobreza na infância, perto de 1/4 de toda a criminalidade 7 anos depois teria sido eliminada. Não teríamos observado esse nível de criminalidade. Então, a pobreza, sim, é um fator relevante, importante nessa magnitude, contribuindo à criminalidade, mas, por outra parte, a gente queria assim, colocar bem em destaque não criminalizar a pobreza. Por quê? Porque perto de 90% das crianças que eram pobres, na linha de base daquele estudo, não cometeram nenhum crime depois. Então, não é um fenômeno assim muito frequente dentro de pessoas vivendo em situação de pobreza, mas quando nós observamos todas essas condições relacionadas com pobreza, que não é apenas, como bem falar, a falta de renda, sino que o acesso a serviços, a educação dos pais também era um fator bastante relevante. Tudo isso contribuiu para que finalmente eles pudessem estar mais propensos, mais em risco de cometer crime na vida adulta. A criminalidade é um assunto social, não de polícia. O que vocês estão falando, desde o início do nosso programa, a questão primordial são as políticas públicas. Nós sabemos que algumas já foram descontinuadas. Como fica esse cenário diante dessa realidade? O aumento da criminalidade, que é uma questão social, não de polícia, e a ausência de políticas públicas para atender esses jovens da população de baixa renda. Eu acho que o aspecto dos direitos, de voltar a falar sobre direitos, é fundamental, porque no Brasil o ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um estatuto já popularizado, que as pessoas se apropriaram de alguma forma e conhecem, mas pouco se fala, por exemplo, no Estatuto da Juventude. O Brasil tem um estatuto, que é de 2013, e por que isso é importante? Porque vai falar que esse jovem ele tem direitos e é papel do Estado
está garantindo que esses direitos possam ser usufruídos. E é muito interessante porque justamente o jovem que está ali até a faixa dos 18 anos, especialmente de 15 a 18, ele vai estar nos dois estatutos. Ele está no ECA, no sentido da proteção, cabe ao Estado o papel da proteção e da prevenção, isso é fundamental e a gente não pode abrir mão disso. Por outro lado, também esse jovem, ele deveria ser um sujeito de direito. Daí volta a questão do preconceito do racismo, né? É muito comum quando a gente vê nas páginas policiais, se for um jovem periférico negro, ele vai ser colocado como marginal, ele vai ser colocado já como um suspeito. O jovem de direito, ele vai acontecer se tiver, por exemplo, numa área nobre da cidade e tiver um delito, aí vai ser colocado jovem ou estudante. Então, essa perspectiva, ela está muito relacionada também no nosso país à questão do racismo, porque parece que só aquele jovem branco que está ali numa condição de vida mais assistido, que está ali numa condição social e de classe com melhores condições, é que é jovem de direito, que vai poder fazer os estudos, que vai ingressar na universidade, que vai ter um percurso que deveria ser um percurso para todos os jovens. O jovem negro de periferia, ele já sai como um pressuposto de delinquente ou de marginal. É muito importante a gente olhar para isso também, porque isso tem a ver com a nossa conversa e com a análise que a gente está fazendo. Uma das coisas importantes para a gente resolver esse problema é a educação, Valdeide. E eu me lembro que existe uma matéria de destaque no site do Observatório, que você vai contar agora para nós, que fala sobre isso, né? O grande problema, o grande nosso viés da educação brasileira é que teve um retrocesso, é isso, Frank? É verdade, Joel. Nós temos no nosso site uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz que o governo propôs um corte, né, de 97% da verba na infraestrutura das escolas no Brasil, né? Quer dizer, nós tivemos grandes problemas aí na pandemia e agora, na contramão da história da necessidade, o governo vai fazer esse corte absurdo dentro em vez de investir na educação, de tentar fazer com que o país avance e tenha condições de cuidar dos seus jovens, das suas crianças, não, ao contrário, ele penaliza isso daí e investe no quê, Joel? Né? Tá aí a gente vendo a campanha política no orçamento secreto, tá? Que até está dito aí, né? Não sou não eu que estou falando, mas uma série de a senadora Simone Tebet colocou claramente que esse é o maior escândalo de corrupção do país, superando todos os outros anteriores que se tinha no histórico do Brasil, né? Então, quer dizer, nós vemos aí sendo investido nessas áreas meio nebulosas, totalmente nebulosas, ao invés de se investir na educação, que seria a saída para fazer com que o país fosse um país avançado, de primeiro mundo e que atendesse às necessidades da sua população, né, Joel? É verdade. Carolina, por que a sociedade brasileira resiste tanto em atender às reivindicações básicas para que o jovem da população de baixa renda não vá para a criminalidade? Uma boa pergunta com uma difícil resposta. Eu posso falar a partir do que a gente tem observado na ciência e em relação ao que está falando também Franklin aqui. É difícil quando você faz pesquisa analisando o efeito negativo da pobreza. A gente já publicou outro artigo em relação ao efeito da pobreza na saúde mental. Aqui a gente está trazendo também esses números em relação à criminalidade. Então, não faz sentido quando você escuta que políticas públicas agora estão indo como em contra de reduzir a pobreza ou de melhorar as condições de educação, que estão muito relacionadas também com a pobreza, finalmente. Então, também está muito que a Tawa falava muito preconceito também na justiça, que finalmente faz com que sujeitos de direito, como são crianças e jovens, finalmente não estão recebendo esses princípios básicos de cuidado, tanto na justiça quanto também na educação. O porquê, finalmente, porque temos medo de reduzir essa desigualdade, porque temos medo de contribuir para eles ter um melhor despecho na vida, melhores oportunidades. Eu não tenho a resposta ainda, mas se faz muito necessário
pensando nisso de que temos que pensar nas futuras políticas públicas, também o que está falando a ciência atualmente, que se faz necessário reduzir a pobreza com suma urgência, porque por todos esses fatores que a gente está falando que estão relacionados, que finalmente tem uma somatória de efeitos negativos que vão contribuindo também para toda a sociedade, não é apenas para a criança que vive em pobreza, sino que também para a sociedade como um todo, que vai tendo esses efeitos negativos. O como parar isso, acho que tem a ver também com quanto a sociedade se organiza para motivar, ter políticas públicas que finalmente reflitam o interesse de todos, principalmente daqueles que mais precisam. Falando em redução de pobreza, nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Meta de redução da pobreza global até 2030 pode não ser alcançada. O Eleutério Gavan tem as informações. Atingir a meta de baixar a 3% a pobreza extrema até 2030 é muito pouco provável devido a efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia. Estes choques extraordinários na economia global aparecem listados pelo Banco Mundial. A alta de preços alimentares e de energia atrapalhou a recuperação da Covid-19, originando o maior revés à pobreza global em décadas. O relatório Pobreza e Prosperidade Compartilhada 2022 prevê que o ritmo de redução da pobreza estagna ainda mais este ano. Entre as razões que devem contribuir para a situação estão baixas perspectivas de crescimento global após a invasão da Ucrânia pela Rússia, uma desaceleração económica na China e o aumento da inflação. Angola, Brasil e Moçambique são os únicos lusófonos na lista de economias onde a pobreza extrema está mais concentrada. Os países da África subsaariana têm cerca de 35% de pessoas em pobreza. A região representa 60% de todas as pessoas do mundo em pobreza extrema. O documento ressalta que, ao continuarem as tendências atuais, 574 milhões de pessoas ainda viverão com menos de $2,15 por dia em 2030. A maioria estará na África. Esse total equivale a 7% da população mundial. O relatório observa que mais de 3 bilhões de pessoas vivem com menos de $6,85 por dia, a linha média de pobreza adotada por países de renda média alta. O Banco Mundial destaca que gastos do governo e apoio emergencial ajudaram a evitar aumentos ainda maiores nas taxas da pobreza. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre jovens e a criminalidade, com Carolina Gebold e Tauá Pires. Frank Valverde, agora vamos para a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Verdade, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, mas serve para nós termos uma noção de como que as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais pensam a respeito do tema. No caso de hoje, jovens e criminalidade. A pergunta que nós fizemos foi a seguinte: você é a favor da redução da maioridade penal no Brasil? Uma questão que está sendo há muito tempo debatida na sociedade brasileira. E o resultado? 38% das pessoas disseram que sim, né? E 62% disseram que não, que isso não é a solução. Você reduzir a maioridade penal, você não vai resolver absolutamente nada. Você só vai aumentar o número de presidiários, pura e simplesmente. Tá? Não foca no tema principal. Agora, eu gostaria de tentar avançar um pouco, porque esse tema vira e mexe, ele acaba voltando à tona no debate brasileiro. E eu gostaria que tanto a Tauá Pires como a Carolina Gebold falassem um pouco por que essas pessoas apontam essas como sendo solução a redução da maioridade penal e por que isso não é realmente a solução para o Brasil. Vamos começar pela Tauá. Franklin, é o que a gente falava no início, é uma visão punitivista da sociedade. A gente vai resolver um problema a partir da punição. E realmente esse é um debate bem complexo que divide opiniões nos próprios territórios, onde a gente tem o maior número, por exemplo, de jovens que estão
como a gente chama, né, que são infratores ou que estão em espaços de recuperação, isso não significa que naquelas áreas as pessoas vão discordar. Pelo contrário, é bastante complexo, é um debate difícil, mas o que a gente está defendendo, a Oxfam Brasil, enfim, quem trabalha em defesa dos direitos da juventude, é que a gente precisa observar, primeiro, para outros países, que já fazem essa adoção, para a gente não fazer um debate olhando para cá sem perceber, porque esse debate não é um debate novo. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um tratamento para adolescentes infratores, que coloca no mesmo sistema de justiça, que resultados positivos tiveram ou não tiveram. É importante a gente colocar isso para ampliar o nosso debate aqui e qualificar também o que a gente está falando. E a nossa defesa vai ser sempre pela garantia dos direitos e do que eu falei antes, que é papel do Estado também garantir a proteção. Um jovem até 18 anos, ele está ali num lugar onde ele precisa ser protegido pelo Estado e com as condições garantidas. A gente não pode deixar esse jovem, essa família, porque esse jovem provém de uma família, assim, totalmente desprovido, totalmente por si. Né? É muito cruel a gente entender que a solução do Brasil é colocar um jovem de 16 anos, por exemplo, no sistema carcerário, que isso vai estar resolvendo. Qual é a nossa responsabilidade com o futuro, né, dessa juventude? Qual é a responsabilidade do Estado? A gente vai continuar defendendo que é responsabilidade do Estado, sim, garantir a proteção e que esses jovens que estão em condições hoje de criminalidade possam ter a sua trajetória acompanhada com a punição sendo feita devidamente para a sua idade e não colocados na mesma situação de pessoas, por exemplo, adultos, inclusive, que estão em outros tipos de crime. A gente não pode colocar no mesmo patamar, por exemplo, grandes... alguém que está ali, por exemplo, na questão da máfia, grandes assassinos, enfim, junto com menores infratores. Não tem o menor sentido isso, muito pelo contrário, né? Carolina. Eu concordo, assim, eu acho muito relevante, primeiro, observar dados, tanto de fora do Brasil quanto também dentro do Brasil, quais têm sido os despechos das medidas socioeducativas, por exemplo, de liberdade assistida e também de meio fechado e meio aberto também. E, por outra parte, principalmente pensando em menores de idade, menores de 18 anos, é papel do Estado, sim, cuidar também de todas as vulnerabilidades às quais essas crianças estão expostas. Então, o jovem que comete algum crime também está falando de uma somatória de outras adversidades às quais eles estão expostos, que nós temos que pensar tanto na reabilitação desse jovem, quanto também em reduzir todas essas outras vulnerabilidades. Nós estamos falando de pobreza, de educação, de acesso a serviços, como estava falando anteriormente. Então, pensando também agora em todo se nós pensamos em reduzir a maioria de idade penal, o que sentido isso faria se não atendemos a essa base do problema em relação às outras vulnerabilidades às quais estão expostos. E eu queria voltar a um assunto que você já tocou, que é o combate à pobreza na infância. Uma pesquisa que você participou revelou que quase 1/4% dos jovens, o risco de jovens cometerem crimes, diz essa pesquisa que você participou. Quais outros fatores que podem estar ligados a esse problema? A medida que a gente utilizou de pobreza é uma medida que envolve tanto nível de educação dos pais, dos chefes da família, quanto também acesso a serviços básicos e poder de compra. Então, não é uma medida apenas do nível da renda. Então, isso já está falando de uma série de outros eventos que estão acontecendo na vida daquele jovem, condições de moradia. A gente explorou 22 fatores de risco diferentes, tanto como eles iam na escola, quando eram crianças, se tinham problemas de saúde mental, problemas na gravidez da mãe, uma série de fatores. E o único que a gente observou essa relação, a associação com pobreza, que foi a pobreza, mas novamente entendida como essa medida multidimensional de pobreza. E, como também falei anteriormente, a gente está tentando tampouco decriminalizar a pobreza e pensar que é um dos potenciais despechos, mas que não é a causa principal do fenômeno. Isso é bastante relevante destacar, sim.
Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. E ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre jovens e a criminalidade com Carolina Ziembold e Tauá Pires. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica do Franklin Valverde. Sim, Joel, a melhor forma é seguir o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais, né? E lá acompanhar as informações do Brasil e também do mundo. E além disso também você pode ter essas informações, né, no Instagram, né, que é @Observatório 3 Setor, e no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 é em numeral. E você também pode acompanhar nossos programas de rádio, como esse que nós estamos realizando aqui agora, né, que ficam disponíveis no canal do YouTube, né, que nós temos lá, no canal do Observatório. Lá você vai encontrar, além do programa, entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta você buscar Observatório 3 em numeral Setor. Joel. A pesquisa do IPEC apontou que 66% dos eleitores brasileiros é favorável à redução da maioridade penal. Voltamos a esse assunto que já tinha tocado. Tá bom. O que explica isso? O aumento da violência, a criminalização de jovens da população de baixa renda, enfim. Qual é o fenômeno? Esse é um debate antigo, né, Joel? Agora, sim, o que a gente falou sobre ampliar o olhar é que, junto com esse debate, a gente precisa trazer muito para o concreto. Quando a gente vai numa favela e pergunta, por exemplo, para um jovem o que ele gostaria de fazer daqui a 5 anos, esses jovens muitas vezes estão sem perspectiva de vida, não têm projeto de vida, porque eles estão numa situação da sobrevivência. A gente não pode esquecer nessa conversa que enquanto a gente fala aqui, 33 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome, isso é 15,5% da população, segundo o relatório da Rede Pensão. Ou seja, Desde 2018 o Brasil voltou ao mapa da fome. Então é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre pessoas que estão em condições de extrema vulnerabilidade, que estão ali tentando sobreviver e que a gente ainda tem um desafio de dar um salto da sobrevivência para a existência. Essas pessoas, esses jovens, precisam existir com dignidade e com direitos. A gente não está nesse patamar. Então, é muito complicado a gente construir um debate como esse sobre redução da maioridade penal, olhando somente para isso, sem debater em que condições o país está agora enfrentando e quais são as condições dessa juventude que está imersa, por exemplo, na criminalidade. Então, só voltando aqui na tecla dos direitos e que a gente precisa olhar isso com um foco mais amplo. Estamos com eleições em alguns estados para o governo do estado e para a presidência da República, Tauá. O que o campo progressista poderia incluir nessa discussão para que um novo governo, que a gente espera, possa começar a dar solução para esse problema? Eu acho que isso já está colocado, né, dentro de programas do governo, digamos assim, do campo progressista. Como vocês bem falaram no início da nossa conversa, a quantidade de políticas fundamentais que tiveram redução de gastos em detrimento do que nesse momento está sendo prioritário, como a gente falou do orçamento secreto, é um absurdo que a gente esteja priorizando colocar investimento ali ao invés da educação. A gente viu essa semana o debate sobre os cortes. Então, se corta da farmácia popular, se corta da educação. A gente sabe os cortes na cultura. Cultura é direito, é fundamental. Uma nação sem cultura é uma nação também sem futuro, é uma nação que também vai implicar no desenvolvimento da sua juventude. Então, esses programas... Vamos analisar, por exemplo, os recursos que estão alocados hoje para as políticas públicas de juventude em âmbito federal. A gente sabe que tem aí um corte bastante forte e que isso tem implicações depois, porque políticas importantes que a gente depois foi comemorando, o aumento do número de pessoas, de mulheres negras, por exemplo, entrando no ensino superior, como a gente foi ampliando, por exemplo, em termos de tecnologia também, muitos jovens sendo inseridos em outros setores, tudo isso a gente deu
teve um retrocesso, Joel, você bem falou, parece que a gente deu um passo aqui de 10, 20 anos. Então, eu acho que o projeto, nesse momento, é garantir essas políticas, é retomar esse debate sobre o que já vinha dando certo. A gente não pode mais estar caminhando para trás. Educação é investimento. Lembrando que as mulheres, as crianças, os adolescentes foram as principais vítimas da pandemia. Carolina, eu quero ouvir tua opinião. Que deve ser incluído, né, no campo progressista para a gente começar a resolver esse problema da criminalização dos jovens no país? Aumento de políticas públicas, investimento na educação, enfim. Investimento en políticas públicas de combate à pobreza, como estávamos falando anteriormente, de educação, tudo são multissetoriais, finalmente. Você não vai ter apenas uma solução. E só acrescentar ao que vem falar a Tauá, investimento também em ciência. Você tem problemas graves no Brasil de criminalidade, por isso talvez as pessoas acreditam que uma solução seja a redução da maioria de idade penal, mas precisamos de muito mais pesquisas investigando esses fatores de risco relacionados com criminalidade e quanto também políticas públicas poderiam reduzir isso se nós investigamos, por exemplo, nós avaliamos esse caso pobreza, mas talvez precisamos de outras pesquisas explorando como a pobreza está relacionada com criminalidade. Será o tipo de bairro onde o jovem mora? Será que ele precisa de ter mais acesso, por exemplo, a serviços de lazer, de esportes, além da educação, como é bem claro? Então, investimento em ciência para reduzir problemas que são próprios da realidade do Brasil. Não podemos aplicar apenas o que foi exitoso em outro país, em outro contexto, à realidade do Brasil. Então, nós precisamos também desse investimento em ciência. Quando você citou a educação, eu fui buscar aqui, efeito pandemia, índice de educação voltaram ao patamar de 2013. Dados divulgados pelo Ministério da Educação contam que 40% dos alunos chegam ao quinto ano do ano fundamental sem saber identificar figuras geométricas. E essa qualidade do ensino, essa evasão de renda, evasão que aconteceu durante a pandemia, é claro, a principal vítima são jovens e crianças que estão no universo da pobreza. A gente está falando aí de um vácuo de quase 2 anos, né? Porque também quem tinha acesso à internet durante a pandemia, e aí de novo a gente está falando sobre uma questão de condição social, a gente também está falando novamente sobre raça, porque quando a gente vai ali destrinchar os números, a gente sabe exatamente quem teria acesso, ou até numa casa que significa ter um aparelho de celular que tenha conexão e que todo mundo possa utilizar. Então, esse foi um impacto muito forte, tem aí um impacto geracional de todo um grupo populacional que não teve durante 2 anos acesso à educação, e isso significa acesso à educação, à alimentação, porque também são muitas pessoas nesse Brasil que se alimentam no ambiente escolar, né, que comem as refeições e aí também estão nutricionalmente com a nutrição mais rica por conta da alimentação na escola. Então, imaginem, a gente tem 2 anos desse vácuo, essas são primeiras pesquisas que estão saindo, infelizmente a gente ainda vai precisar de um tempo para poder aprofundar todos os impactos que esse período da pandemia gera, e isso, gente, não é para colocar a conta na pandemia, a gente teve um problema concreto, é a pandemia, mas a questão é, que medidas foram tomadas para poder garantir que essa população, que era a população que mais depende da educação, e como eu falei, por vários motivos, pela educação em si, mas também por tudo que a escola oferece para a comunidade, que medidas foram tomadas? E a gente sabe que essa população ela ficou extremamente vulnerável e desassistida, poucas políticas, foi negado também, a gente está falando sobre cortes, a questão de enviar tablet com internet, havia um projeto de lei, e isso, em termos de recurso, certamente era um valor bem menor do que a gente está vendo agora, e, por exemplo, para a Câmara e, novamente, para o orçamento secreto. Então, o que está sendo priorizado e para onde o dinheiro foi? Não foi para quem mais precisava, quem estava sem internet, quem estava sem escola e sem alimento. Lembrando que aqui em São Paulo, mais de 9 milhões de crianças e adolescentes ficaram de frequentar a escola porque não tinha o equipamento, não estava interligado na internet, não tem o equipamento
para acompanhar na sua própria casa. Continuando com alguns dados, Carolina, ó, em uma escala de 0 a 8, a maior parcela dos estudantes do segundo ano fundamental está concentrada no nível 5, quando se trata de conhecimentos em língua portuguesa. Já com matemáticos, os alunos se encontram no nível 4. Carolina, você é uma pesquisadora, eu gostaria de perguntar a você, em que medida esses índices se encontram com a criminalidade entre os jovens? A gente, quando nós analisamos assim, os fatores relacionados com criminalidade, ressaltou a pobreza, mas você vai olhando que finalmente ela está relacionada com menor acesso a oportunidades. Se você vai numa escola de pior qualidade, vai ter menos acesso também ao mercado de trabalho, então vai gerando o que se chama como um ciclo vicioso, finalmente, no qual você tem menos oportunidades de ir saindo para frente. Tem políticas públicas, sim, que têm tentado aumentar o acesso à educação, bem o Bolsa Família tem sido maravilhoso nisso de aumentar o acesso à educação entre crianças pobres, mas isso não vai relacionado também com o aumento da qualidade da educação. Sí, temos as crianças na escola, mas precisamos também melhorar o que elas estão aprendendo finalmente. Isso também pode ter melhores efeitos ao longo prazo. Lembrando também que não é apenas na educação, sino temos crianças que não estão que estão com insuficiência alimentar, por exemplo. É muito mais difícil elas ir bem na escola, então é um conjunto de situações que estão relacionadas com a pobreza, que podem estar relacionadas com ter menor performance na escola, finalmente. Então, todas essas situações têm que estar dentro das políticas públicas se nós queremos ter um avanço na redução da pobreza ao longo prazo. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre jovens e criminalidade, com Carolina Zimboldi e Tauá Pires, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Franklin, nós temos um projeto importante que reflete sobre a realidade do país no pós-pandemia. É verdade, João. É o Observatório em Movimento? Perfeito, exatamente. É o Observatório em Movimento, que é um projeto que nós desenvolvemos quando iniciou a pandemia, né? Esse projeto teve início no Observatório do Terceiro Setor, e ele continua agora na pós-pandemia, e nós continuamos ouvindo especialistas das mais variadas áreas de conhecimento, para que eles deem dicas e sugestões de como melhor você, na época da pandemia, viver a pandemia de uma forma um pouco mais leve, e agora, como você vai vivenciar esse novo mundo que está surgindo depois da pandemia, né? Eu acho que não dá para dizer que o mundo é o mesmo depois dessa pandemia. Eu acho que as pessoas têm uma outra consciência, esperemos, né, que isso continue e se aprofunde, né, com relação a de que maneira você vai tratar as doenças, de que maneira você tem que fazer para se proteger e até para se relacionar com as pessoas, ser um pouco mais solidário nesse mundo que nós vivemos. E esse projeto, Observatório em Movimento, você encontra no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, Joel. Muito bem. Tauá, eu queria conversar um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse ano completou 32 anos, né? Tivemos uma pandemia, e aí esse projeto do Observatório, que é uma reflexão no país no pós-pandemia. A gente sabe que, segundo o relatório Luz, nós não cumprimos nenhum dos 17 objetivos sustentáveis. A matéria que o Leotério Guevara trouxe de Nova York já revelou que, não só aqui, mas no mundo, né, o cumprimento está muito difícil. Como você vê essa questão no pós-pandemia? E antes disso, analisar um pouco o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois de 32 anos, ele merece algum reparo? Nós estamos numa era digital, é necessário mudar alguma coisa, enfim, que ele seja cumprido, né? Porque parte dele não foi até agora. Enfim, eu quero te ouvir. A gente fala sobre estatutos no Brasil, e é importante dizer que estatutos, eles são leis. Então, eles estão colocados no formato de lei, leis precisam ou deveriam ser cumpridas. Acho que o grande desafio é, assim como outros estatutos que a gente tem no país, o Estatuto da Cidade, são estatutos premiados, mundialmente, assim, elogiados,
pela qualidade, são estatutos que foram construídos em debate com a sociedade civil, então eu considero o ECA um estatuto extremamente relevante para a sociedade, muito bem construído, e o grande desafio é o que você colocou, Joel, é a gente garantir o cumprimento da lei. A lei está colocada ali e sem essa diferenciação de onde vem essa criança. Sendo criança, ela precisa ser tratada pelo Estado como alguém que merece e deve ser protegido, né? E essa questão, essa diferenciação, se uma criança é uma criança pobre ou se ela é uma criança que está num determinado lugar com patamar social com melhores condições, ela não é vista mais como criança se ela está ali no sinal, se ela está numa condição de pobreza. Então, criança, é infância, precisa ser respeitada, precisa ser protegida, precisa ser estimulada. Eu gosto muito de falar que a juventude não é o futuro, não mesmo, a juventude é o presente, o Brasil ainda é um país que tem cerca de 25% da população composta por jovens de 15 a 29 anos, o nosso futuro já é o envelhecimento. Então, exatamente, a gente precisa lidar com o nosso presente com muito cuidado, muito carinho, para que a gente construa esse futuro em melhores condições e não olhando a juventude só lá na frente como quem vai resolver esse saldo aí negativo. E no pós-pandemia, você tem uma visão otimista? Temos que ter, né? A gente tem tentado colocar os nossos traumas, o pessimismo e tudo que a gente viveu nesses últimos anos na mesma balança com o otimismo. Não tem como, gente, a gente abandonar uma visão otimista da vida, porque é sobre isso que a gente trabalha. A gente não tem como deixar de acreditar na humanidade, nas pessoas, porque a vida está acontecendo aí, pulsante nas comunidades, a cultura segue firme, mesmo com todos os desafios da pandemia, a juventude está aí criando, a gente acompanha na Oxfam Brasil inúmeros projetos da juventude, com produções na política, culturais, na educação. Então, é isso que nos traz a esperança de que as coisas estão acontecendo, vão seguir, e a gente espera que em melhores condições. Não tem como, não abram mão nem da utopia, nem da esperança, senão a gente vai abraçar a tristeza. Vamos olhar para frente fundamental para a gente com continuar utopia. Vivendo, né? Sim, sim. Eu quero ouvir você, Carolina, a respeito dos 32 anos do ECA. Absolutamente concordo com o bom do texto, mas quão necessário é que todos esses direitos finalmente sejam cuidados pelo Estado e pelas políticas públicas, finalmente. Eu gostaria de ter todo esse otimismo e esperança, mas, por outra parte, quando você vê as crises econômicas e mundialmente, geralmente são jovens e crianças, o que principalmente são mais afetados pela pobreza, tudo isso que a gente viu que a gente voltou atrás, tipo 10 anos em todo o desenvolvimento de redução desse objetivo, o primeiro de redução de pobreza em todas as suas formas, e principalmente são as crianças que são afetadas. Então, esperamos sim que as políticas públicas cuidem, principalmente, se eu tivesse que recomendar onde investir, seria principalmente políticas públicas voltadas para a infância e adolescência atualmente, e pensando nesse cuidado dos direitos do ECA, também devo falar da minha parte, talvez, como pesquisadora na área de saúde mental, nós temos que proteger também essa parte muito relevante nas crianças. A gente acabou de publicar uma pesquisa na qual também sou a primeira autora, na qual 22% de todas as crianças que tinham algum problema de saúde mental finalmente recebiam algum tipo de atendimento. Então, estamos falando que perto de 80% das crianças com algum problema de saúde mental não recebem nenhum atendimento em saúde mental. Isso só para ter um exemplo. É fundamental que nós tenhamos uma política pública sobre a saúde mental de crianças e adolescentes no país. Exatamente. Exatamente. Frank Valverde, estamos a 10 minutos do encerramento do programa, esse diálogo interessante que nós tivemos com as nossas duas convidadas. Eu queria que você desse um destaque final, se você tem mais informações, destaque final ou perguntas para as nossas convidadas? Não, sim, acho que a pergunta que eu poderia fazer a elas, né, já antecipando o meu comentário final, é a questão da legislação brasileira, se ela cumpre realmente essa situação toda, além do ECA, né, que o ECA está aí, né, mas há outras
leis, outra legislação também aí, ela cumpre ou a gente precisaria trabalhar para ampliar essa legislação com relação às crianças e aos jovens, né? E o comentário que eu quero fazer, né, ouvindo esse belo programa que nós fizemos com a Carolina Ziboldi e com a Tauá Pires, me vem à mente, Joel, 2000 anos atrás, ou mais até, né, milênios atrás, quando Pitágoras, né, uma frase que é colocada a ele, que ele dizia que se você educar as crianças, você não precisa punir os homens, né? Guardadas as devidas proporções, momentos históricos e tudo mais, mas mostra como a gente continua atrasado na evolução humana, né? Porque essa é uma discussão que já existia lá para trás, milênios atrás, e ainda hoje nós temos que discutir essa questão de que nós temos que dar atenção às crianças, que elas têm que ter uma atenção especial, porque, como disse a Tauá, é a questão do presente, a gente não vem falar do futuro, é a questão do presente que a gente tem que discutir. E aí a gente está discutindo isso, né? E não é novo, né? Infelizmente não é novo. Isso já 2000 anos atrás já se discutia, claro, guardadas as devidas proporções e o contexto histórico daquela época. É isso, Joel. Também, a lembrança do professor Frank Valverde, lembrando uma frase de 2000 anos atrás. Tauá, eu quero o seu destaque final, mas antes lembrando que o Ipsos fez uma pesquisa já há algum tempo, e depois ela até reformulou a pesquisa novamente, que o brasileiro é o 5º país no mundo fora da realidade. Eu gostaria de saber de você, nós brasileiros estamos diante desta realidade, e você, como sugeriu no início do programa, que a gente tem uma visão macro do problema dos jovens em relação à criminalidade, o brasileiro vive a sua fase mais aguda e vive uma realidade paralela, com tantos problemas para serem resolvidos, e nós estamos fazendo escolhas, digamos, equivocadas a respeito do nosso futuro. Seu destaque final. Brasil não é uma ilha, pessoal. A gente está inserido num contexto global de desafios. Então, o que a gente vem enfrentando aqui, de onda de conservadorismo, extrema-direita, de esse debate sobre o papel do Estado, não é algo que acontece só no Brasil. A gente precisa olhar para o lado, inclusive, para a gente poder trocar e aprender mais. Só dois destaques aqui para a gente concluir. Realmente, essa visão da criança como sujeito de direito não é algo tão antigo. A infância não era pensada, não à toa no Brasil, durante muito tempo, o trabalho infantil era algo comum nas lavouras, por exemplo, de cana-de-açúcar. A gente está falando de pouco tempo atrás, né? Onde criança, o Bolsa Família, que é oriundo do Bolsa Escola, vem dessa lógica de tirar as crianças que estavam na... Eu trabalhei fazendo esse relatório, tá lá no passado, daí vocês fazem as contas depois da minha idade, que acompanhava essas crianças que estavam na cana-de-açúcar, e daí uma política que garante a educação, que precisa estar com calendário vacinal, isso é maravilhoso e é importantíssimo. A gente já tem esse aprendizado na política pública, tem que ser integral. E aí, para fechar mesmo, de novo, olhando para os nossos cases de sucesso, a gente tem vários projetos. O problema também é a descontinuidade. Além do não cumprimento, é descontinuidade. O ProJovem é um case de sucesso, feito em 2005, um projeto que garante aos jovens que não concluíram o ensino fundamental que isso seja feito numa linguagem própria, recebendo uma bolsa de incentivo, com materiais didáticos que comunicam com a juventude e, mais recentemente, até com creche, para as mães que acabaram saindo, não podendo continuar os estudos, levarem os filhos para a escola e continuar. Então, vamos olhar para o que dá certo nesse país, garantir que as políticas tenham continuidade, sejam monitoradas e que a lei seja cumprida. Esse ainda é um dos maiores desafios no país. E não vamos perder a esperança, tá? Isso não é uma visão romântica. É que a gente precisa disso para seguir na luta. Em uma frase, você não perde a esperança, mas qual é o seu maior medo diante dessa realidade que vivemos? O medo é que a gente abra mão dos direitos e a gente comece a olhar para as pessoas perdendo a noção da humanidade. Esse ainda é um medo, infelizmente. Carolina, seu destaque final. Novamente, destacar o investimento desde a gravidez para frente. Acho que não é apenas em um momento, não pensar apenas na crise. Agora é necessário, sim, porque a gente está no meio de uma crise importante mundial, não apenas no Brasil, mas principalmente ter esse investimento desde a gravidez, na primeira infância e nos primeiros anos de vida, é fundamental para
uma série de processos, não apenas para reduzir a pobreza, tanto também para melhorar o acesso à educação, para ter as crianças mais dispostas para o aprendizado. E, finalmente, sim, pensar em todas essas políticas públicas tem que ser multissetoriais, não basta com a gente desde a área da saúde apenas investigar esse fenômeno, sino que precisamos de todos os atores e como falei, sim, de investir também na pesquisa, na ciência, para ter soluções para a realidade contextual do Brasil mesmo. Depois de tanto negacionismo, né, que nós vivemos, investir na ciência e na primeira infância. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Carolina Ziembold, pesquisadora do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo. Tauá Pires, coordenadora da área de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam Brasil, especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça pela Universidade de Brasília. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe às 9 horas o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.